Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo aqui nós vamos comentar das diferenças existentes na questão de dosagem e de efeitos dos diferentes tipos de inibidores da ECA disponíveis no nosso mercado. E mais pro final do vídeo eu vou comentar se existe algum deles que é mais potente do que o outro nesse efeito de abaixar a nossa pressão arterial. Então, novamente, muito bem-vindos e roda a vinheta. Então, pessoal, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, que nós chamamos carinhosamente de inibidores da ECA, este tipo de medicação, como o nome já diz, ele vai inibir a enzima conversora da angiotensina, que é uma enzima responsável pela conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E essas substâncias estão presentes no nosso sangue. E a angiotensina 2, que é o produto final desta reação, ela é uma substância com uma potente ação vasoconstrictora, ou seja, ela aperta, ela contrai os nossos vasos, e isso consequentemente faz com que a nossa pressão suba. Além disso, a angiotensina 2, ela também estimula os nossos rins a reabsorver mais sódio e água, e consequentemente o efeito na pressão vai ficar mais potencializado. Então, se nós imaginarmos que vai acontecer a inibição da enzima conversora da angiotensina, consequentemente vai ser reduzida essa taxa de conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2. E também, consequentemente, o efeito final vai ser a redução da nossa pressão arterial, com maior taxa de relaxamento dos nossos vasos e menor taxa de reabsorção de sódio e água. E neste vídeo, então, eu vou falar aqui para vocês das diferenças de ação e dosagens dos diferentes tipos de inibidores da ECA que estão disponíveis no nosso mercado. E mais pro final do vídeo, eu vou comentar aqui se existe algum deles que é mais potente na ação de redução da pressão arterial. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo pro máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue também lá no Instagram. Feito isso, então vamos continuar. E o primeiro e mais conhecido inibidor da ECA é o captopril. Os comprimidos dele são de 25 e 50 miligramas. As dosagens, elas podem ser de 12 em 12 horas, mas o melhor é ser de 8 em 8 horas. Isso porque é melhor assim para que se mantenha o efeito no nosso corpo. E normalmente a dosagem máxima por dia vai ser de 150 miligramas por dia. O tempo de início de ação normalmente é em 15 minutos, mas pode demorar de 1 a 2 horas para que aconteça o efeito máximo. Mas também, como toda medicação antihipertensiva, os efeitos eles são acumulados com o passar das semanas. Então o efeito acumulativo máximo para redução de pressão arterial, ele só vai acontecer depois de algumas semanas de uso. E o captopril, ela é a medicação desta classe que apresenta a meia-vida mais curta. Então por isso nós precisamos utilizar ele mais vezes durante o dia para que o efeito seja mantido. Já as outras medicações desta classe, como eu vou falar mais adiante, nós vamos utilizar com menos frequência. E a principal via de excreção do captopril do nosso corpo é via urinária. Ou seja, nós excretamos principalmente o captopril por meio da urina. E a próxima medicação é o enalapril. Nesse caso aqui, os comprimidos, eles são de 5 miligramas, 10 miligramas e 20 miligramas. E a frequência de uso durante o dia vai ser de uma vez ou de 12 em 12 horas. O tempo de início de efeito dele no nosso corpo é de aproximadamente 1 hora depois que você tomou os comprimidos. Mas o pico máximo de efeito vai acontecer entre 4 a 6 horas. E com duração de 12 a 24 horas. As dosagens máximas usuais para adultos vão ser de 40 miligramas por dia. E a principal via de excreção do enalapril é via urinária também. Porém, uma parte dele também é excretado pelas nossas fezes. E a próxima medicação é o ramipril. Esse aqui a gente tem comprimidos de 2,5,
5 mg e 10 mg. E as dosagens máximas por dia para adultos serão de 10 mg. A frequência de uso normalmente vai ser de uma vez por dia. E o tempo de início de ação dessa medicação é de 1 a 2 horas depois que você tomou os comprimidos, com um pico de efeito entre 3 a 6 horas e uma duração média de 24 horas. E a principal via de excreção do ramipril é 60% pela urina e 40% pelas nossas fezes. E o próximo inibidor da ECA é o perindopril. Esse aqui, as dosagens dos comprimidos podem variar de acordo com o sal que estiver associado com o perindopril. Então os comprimidos podem ser de 2, 4 e 8 mg ou de 2,5, 5 e 10 mg. Normalmente ele vai ser prescrito uma vez por dia e o tempo de início de efeito geralmente é de 1 a 2 horas depois que você tomou os comprimidos, com um pico de efeito de 4 a 6 horas e uma duração em média de 24 horas. E também aqui no caso do perindopril, a principal via de excreção ela é por meio da nossa urina. E a próxima medicação é o lisinopril. Esse aqui, os comprimidos eles são de 5 mg, 10 mg e 20 mg. As dosagens para adultos, elas vão oscilar de 2,5 até 20 mg por dia. Normalmente ele vai ser prescrito uma vez por dia e o tempo de início de efeito vai ser entre 1 hora a 2 horas depois que você tomou os comprimidos, sendo que o pico de efeito pode acontecer depois de 6 horas com uma duração de até 24 horas. E a principal via de excreção do lisinopril no nosso corpo é via urinária. E a última medicação é o benazepril. E esse aqui os comprimidos são de 5 mg e 10 mg, sendo que o início do efeito ele já vai acontecer depois de 1 hora depois que você tomou os comprimidos, com um pico de efeito entre 2 a 4 horas. As dosagens para adultos serão de 5 mg até 40 mg por dia. E normalmente em dosagens mais baixas, essa medicação é prescrita uma vez por dia. E nas dosagens mais altas, ele pode ser prescrito de 12 em 12 horas. E no caso do benazepril, a principal via de excreção dele do nosso corpo é também por via urinária. Então, pessoal, agora que vocês já conheceram os principais inibidores da ECA disponíveis no nosso mercado, vamos então para aquela pergunta principal do nosso vídeo. Será que tem algum deles que é mais potente no efeito de controle da nossa pressão arterial? E de fato, essa pergunta ela é muito frequente e também, infelizmente, ela é muito difícil de ser respondida. Mas para ajudar um pouco na resposta desta questão, eu trouxe aqui um artigo, uma revisão de estudos que analisou e comparou o efeito de 14 tipos diferentes de inibidores de ECA nessa questão de potência de efeito de controle da nossa pressão arterial. Mas eu reforço aqui que é muito difícil, tecnicamente falando, de você executar e também de você conduzir este tipo de estudo comparativo. Ou seja, neste tipo de análise existem muitas, mas muitas dificuldades e limitações envolvidas. Bom, enfim, essa revisão ela analisou 92 estudos, incluindo 14 tipos diferentes de inibidores da ECA e envolveu mais de 12 mil pacientes. Aqui no caso foi comparado os inibidores da ECA versus placebo, com um tempo médio de segmento de 6 semanas. Infelizmente, se a gente for pensar, este prazo de segmento é muito curto, visto que muitos pacientes precisarão utilizar esta medicação por tempo muito prolongado, se não pela vida toda. E como resultado, não foi observado nenhuma diferença de efeito no controle da pressão arterial. Ou seja, todos os tipos de inibidores da ECA, eles apresentaram efeito satisfatório. E uma observação de experiência pessoal que eu posso fazer neste vídeo é o seguinte: de fato, nós percebemos que os pacientes respondem de modo igual na utilização dos diferentes tipos de inibidores da ECA. Mas tem casos sim que pacientes podem responder melhor com um tipo específico, mas isso a gente só consegue notar com o acompanhamento clínico daquele paciente. Então, por isso, a prescrição ela sempre vai ser individualizada. E por isso eu sempre reforço que é importantíssimo você manter o seu acompanhamento com o seu médico, porque os estudos eles servem muito bem para indicar um caminho, mas com certeza cada caminho vai ser personalizado para cada paciente. E eu sempre reforço
que esses vídeos de medicação deste canal, eles não são indicações de uso. Medicações só devem ser indicadas após consulta com o médico. Para quem estiver procurando vitaminas e suplementos de qualidade, eu vou deixar uma indicação aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos explicando sobre doenças, alimentos, suplementos e medicações. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vai no Google ou no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês, e não se esqueçam de compartilhar ele com a sua família, com seus amigos, no grupo do trabalho, aonde for. Não se esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, ativar este sininho, porque aí desta forma você vai ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo. E também deixe um comentário aqui deste vídeo e falando o que você achou de tudo isso que eu falei aqui para vocês, e também se você já utilizou inibidores da ECA, qual a sua indicação de uso e qual a sua experiência com essa medicação. Um grande abraço e até os próximos vídeos!